acompanhem. Deixem, por gentileza, um oi. Não esqueça de dar um like para nós. Isso é importante, porque o YouTube reconhece, através dos algoritmos dele, que é uma informação importante. Então, divulga a mais pessoas. E como a gente sabe que divulgar o Espiritismo também é caridade. Vamos fazer a nossa caridade, vamos divulgar. Na lição 1, nós entendíamos que o tempo é muito importante, o hoje, o agora. Nisso, significa que nós temos que seguir, segue-me tu, quer dizer, é eu que tenho que seguir agora, a partir desse instante, o Cristo. Mas, examina, eu tenho que me examinar, examina-te. Se você está indo realmente por uma contenda, né, ou por vanglória. E se não for nenhum desses dois, veja se esteja preparado para trabalhar. Vai ter muito trabalho. Agora, nós vamos iniciar outro grupo de lição, que começa com bases. Depois vem esforço e oração, tudo novo. Então vamos lá. Bases. Disse-lhe Pedro, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Percebemos que é a cerimônia de lava-pés, a última refeição e o lava-pés. Bom, nem precisamos lembrar que é o momento em que Jesus lava os pés dos apóstolos. Então, Emmanuel nos diz assim, é natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Sem dúvida alguma, né? Lavar os pés é uma demonstração de humildade. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Então ele está mostrando para nós que a mensagem do Evangelho é atualizada, é atual mesmo. E como Joana diz, não é uma história de um acontecimento, de um homem há 2000 anos. É uma história da nossa existência. Cada um de nós passaremos por todos os estágios que Jesus exemplificou em sua vinda à Terra. Ele veio para nos mostrar como devemos passar pelas provações, por esta vida material, com um olhar espiritual. Então ele está dizendo que o Cristo continua lavando o pé de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O ato simbólico de humildade ainda continua sendo feito num padrão, num nível espiritual. Jesus continua auxiliando aqueles que o querem servir, ajudando, começando por lavar os pés. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. Isso é natural nosso. Muitas vezes, aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes,
sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Nós vamos perceber o seguinte: já acostumado muitas vezes a aplaudir o crime, a inconsciência, porque nós estamos muito viciados em dar continuidade aos nossos maus pendores. Eles acabaram se transformando em um vício, em um hábito da nossa vida. Então, se eu desligar a minha consciência, se eu não ficar analisando muito as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus sentimentos, se eu colocar, por assim dizer, no automático, eu continuo fazendo escolhas anticristãs. Muitas delas. Eu continuo vivendo dos meus hábitos, dos meus costumes, que muitas vezes já são ultrapassados ou nunca foram cristãos. Então, ao contato com Jesus e os ensinamentos sublimes, nós sentimos que estamos sobre bases diferenciadas. E por que isso? Porque ele fala assim, porque as apreciações fundamentais da existência são muito diversas, são diferentes. A forma de eu ver os acontecimentos da vida, a forma como eu analiso os fatos da vida, a maneira que eu julgo o que é importante para mim e não é importante, as minhas escolhas, elas são muito diferentes. Um cristão tem atuação, a maneira de ser, de pensar, de sentir e de falar muito diferente. Alguém proporciona leveza a seus pés espirituais, para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Esse alguém, nós podemos dizer assim, é os nossos benfeitores, eles que estão mais próximos de nós. São eles que vão mostrar-nos gradativamente, quando nós percebemos e desejarmos ter feito essa escolha do Cristo em nossas vidas, são eles que vão nos proporcionar um pouco de leveza, porque aparentemente parece que tudo fica pesado, fica tudo difícil. Mas a fé, a convivência com eles, ouvi-los mais do que ficar ouvindo a nossa cabeça, ouvir as nossas tendências, as nossas más inclinações, quando nós começamos a consultar mais os pensamentos elevados, novas propostas mais sublimes, quando prestamos mais atenção ao progresso, à evolução, a gente sente uma leveza assim nos pés. Sente. Aos pés espiritual. É como se o futuro, apesar do caos que encontramos no presente e que nos tira muito a esperança, o futuro parece que é calçado de esperança, porque o futuro parece que está calçado de ordem, de equilíbrio, de ascensão, de evolução, de progresso. Então, quando olhamos o caos no presente e damos ouvido ao futuro evolutivo, visualizamos o bem no futuro, sem dúvida, nos vem uma motivação muito grande, muito tranquila. E nós temos a certeza, né, de que os nossos pés espirituais pode
trilhar, galgar, caminhar de maneira diferente, mas com muita esperança, muita certeza nas sendas evolutivas. Tudo se renova. Tudo, ele está dizendo. É bom entender que tudo se renova. E a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Porque se não houver o Cristo, ou os nossos benfeitores, eu poderia dizer melhor, com base nos ensinamentos de Cristo, auxiliando-nos, dando as mãos, lavando os nossos pés, acompanhando-nos, aconselhando, batendo no nosso ombro, chamando nossa atenção, convidando-nos sempre a continuarmos quando estivermos cansados, nós não vamos conseguir. Não vamos participar, do banquete da vida real. São eles que já conseguiram, encontrar motivação, valores nobres, em atitudes compatíveis com os ensinamentos de Jesus. São eles que sabem dar valor a isso. Só eles podem dizer a nós, não, no começo é difícil mesmo. Sim, no começo parece que você fez uma escolha e que não vai ser capaz de caminhar, de permanecer caminhando, de durar muito tempo nessa proposta. Mas continua. Então ele vai... Por quê? Pela experiência que eles têm, eles começam a nos mostrar os resultados das pequenas conquistas que fazemos. O resultado das pequenas escolhas positivas, boas, que fazemos. Sem eles, para valorizar as nossas pequeninas conquistas, nossos estreitos passos de uma vida melhor, de uma vida mais evoluída, na direção do Cristo, realmente nós desistiríamos. Às vezes chegamos num determinado momento, enquanto nós estamos caminhando, nós achamos que nós não andamos nada, que não vamos conseguir, que nada muda apesar da nossa vontade de querer mudar para melhor, e que as pessoas que estão nos cercando muitas vezes também não enxergam nenhuma mudança na minha conduta, na minha maneira de falar, e isso vai gerando uma desmotivação, quase que uma sensação de perda, de incapacidade. E quando estamos, às vezes, sentindo-nos sobrecarregados, pesados, desiludidos, desmotivados, vem então os nossos benfeitores, amigos espirituais, que já passaram por essa situação de cegueira, de percepção, e mostram-nos, olha, não é bem assim. Há coisas que você não computava devido a tantos erros que você cometia, há coisas que você errava quase que automaticamente. Nem as levava em conta como erro, muitas vezes, algumas atitudes. E, no entanto, a partir do momento que você se propôs a se corrigir, a tomar um novo caminho, um novo comportamento, você conseguiu eliminá-la da sua vida. Conseguiu não deixar aquilo mais no automático. Não deixar mais participar alguns pensamentos negativos, alguns sentimentos anticristãos, algumas atitudes que não são de um cristão. E muitas vezes isso ficou invisível para você, porque talvez você esteja visando, observando muito algum padrão de comportamento
que realmente ele ainda não teve uma mudança. Mas muitas coisas que levavam a esse padrão de comportamento, porque é uma escadinha, uma série de degraus, já começou a mudar. Portanto, logo, logo, o padrão que você observa mudará, mas vai levar algum tempo. Então, vem aquele diálogo de ânimo, de disposição. Isso às vezes ocorre durante a noite, quando dormimos, ou durante o dia, no momento de reflexão, de meditação, de oração. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à experiência divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Lavar significa limpar os pés para uma caminhada nova, para que os pés, lógico, quando eu lavo os pés, quer dizer, eu não quero mais caminhar pelos caminhos tortos da vida, pelos caminhos errados, pelos caminhos viciados, pelos caminhos acostumados por nós, né? Que não são compatíveis com o meu sonho de evoluir, com o meu progresso. Eu quero fazer outro caminho, eu quero caminhar em outra direção, outra trajetória. Quando lavo as mãos, eu quero dizer que eu não quero mais fazer coisas erradas, produzir coisas erradas, da maneira errada, dar mão, apoio. Quando a gente dá a mão a alguém, você está apoiando alguém, ao erro, seja de alguém, ou seja seus próprios erros. Disfarçar o erro, a mão também limpa, disfarça, enfeita. Eu não quero mais enfeitar os erros para mantê-los, para deixá-los continuar fazendo eles. Limpar a cabeça significa eu não quero, na nossa cabeça muita gente pensa, né? Pensa, imagina. Então, eu não quero mais ficar pensando errado na vida, da maneira errada na vida. Seja ao escolher, né? Tem dois caminhos, eu faço uma escolha, penso e faço a escolha errada. Eu não quero mais caminhar, fazer escolhas erradas, enxergar somente os erros, memorizar as coisas falidas que não me alimentam, que não me proporcionam crescimento. Ou seja, na cabeça nossa, eu não quero ficar apenas armazenando coisas que não me proporcionam progresso. Eu quero entregar minha cabeça, quer dizer toda, né? Olhos, ouvido, boca, nariz e o próprio cérebro. Nossa, está aqui, está tudo. Eu quero que lave a minha cabeça. Eu quero ver o que é certo, falar o que é correto, ouvir o que serve, pensar e memorizar o que me proporciona evolução. Por isso que Pedro adianta-se e diz, olha, se essa proposta é realmente de caminhar de maneira diferente, por isso Jesus lava os pés daqueles que escolhem seguir o seu caminho, ele quer dizer, olha, o caminho não vai ser fácil, mas é possível ter leveza. O Pedro já diz, lava tudo, as mãos, os pés, o corpo, se for possível. As bases que nós vamos começar, então, o nosso trabalho espiritual. Permitindo que Jesus lave os nossos pés, através de nossos benfeitores, e pedindo que eles estejam constantemente conosco, chamando-nos a atenção, mostrando onde estamos errando, mostrando as nossas falhas e mostrando também os nossos acertos.
né? Valorizando, apontando, para que a gente não desanime. Somos muito crianças ainda. Muitas pessoas que dizem assim, mas você nunca elogia, né? Então nós somos muito infantil ainda. Precisamos do elogio. Ainda somos muito parecidos com os animais. Quando a gente chega em casa, a gente dá uma atençãozinha para o animal para ele ficar alegre, mais alegre. Nós ainda somos muito carentes. Quando crescermos, o elogio não nos proporcionará absolutamente nada. Não temos necessidade dele. O benefício de fazer o erro é ter a certeza que estamos certos. Agradecer a Deus porque somos capazes de fazer o certo, de aprender o certo. Isso é maravilhoso. Elogio dos outros pouco nos interessa, porque aqueles que hoje nos elogiam são depois do amanhã aqueles que podem nos apedrejar. Opiniões alheias não nos interessam, tá certo?